Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do ABAP 101. Hoje era para eu estar falando aqui um pouquinho mais sobre o novo requisito no nosso relatório de pedidos. Mas antes disso eu preciso comentar com vocês sobre dois tipos de testes. No episódio anterior eu comentei um pouquinho sobre testes diretos e testes indiretos. Agora eu quero entrar um pouquinho mais no detalhe com vocês. Sempre que a gente estiver criando testes unitários, a gente deve procurar sempre escrever testes diretos, ou seja, testes que testam efetivamente a funcionalidade e não as suas consequências, como por exemplo testes indiretos. No teste anterior, quando eu estava escrevendo os testes para fazer a validação se um produto era menor ou igual a zero, o que eu estava fazendo? Eu estava testando pela soma, ou seja, eu estava testando a consequência de ter essa validação. Ou seja, eu fazia teste do total da ordem de compra. Isso pode funcionar, mas acontece o seguinte, eu escrevi um teste, coloquei uma situação e que claramente não seguia o que eu queria e o meu teste passou. Mas isso é um problema, porque eu nunca vou saber se o produto não foi adicionado ou se ele está com valor zero. Por quê? Porque eu estou testando a consequência através da soma. Por isso que o meu teste passou, sem eu mesmo ter escrito a lógica para aquela validação, o que claramente estava errado. Isso é bem perigoso, porque faz com que você escreva um teste e ele passe. Se você não estiver atento ou estiver numa situação um pouco mais complexa, o que acontece? Você acaba considerando uma funcionalidade que está funcionando, certo? Uma funcionalidade que já está sendo validada, quando na verdade ela não está sendo validada. Por isso eu sempre digo que é sempre melhor você procurar fazer testes diretos ao invés de fazer testes indiretos. Por isso que na minha implementação, vocês viram, eu troquei a implementação do método. Então ao invés de testar ou não se eu vou adicionar o produto na lista, eu retorno uma exception. Aí fica bem claro, quando eu retorno exception, eu testo se essa exception foi lançada ou não. Ou seja, um teste direto, ao invés de eu testar através da soma, um teste indireto. Isso não quer dizer que fazer testes indiretos seja proibido, mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que quando você for fazer testes indiretos, você precisa tomar muito cuidado. Naquele caso lá, eu mostrei para vocês um teste indireto que falhou e eu precisei mudar minha implementação para colocar um teste indireto. Agora eu vou mostrar para vocês duas situações. Uma que o teste direto precisa ser aplicado e uma outra que o teste indireto pode ser aplicado com uma certa segurança. Um caso clássico é o tratamento de listas. Então, por exemplo, naquele meu método onde eu adiciono um item, o que eu preciso fazer? Como é que eu testo um método como esse? Eu adiciono um item e logo em seguida faço um get para saber se aquele item foi adicionado ou não. Então deixa eu mostrar para vocês como isso daqui fica na classe Purchase Order. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou escrever o teste unitário para o método addItem. Tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar ele de addValidProduct for testing. addValidProduct, ok, data product type, o tipo local, test product type ref, o produto. Crio aqui um produtinho rapidinho, cellphone 3000, com 3 quantidades, preço unitário. Agora eu vou fazer aqui o create object, test product, product data, e aí eu faço a adição do produto. Legal? Reparem, então aqui ó, eu vou fazer logo a adição e em seguida eu já faço um get, certo? Então o que acontece? Eu faço o get, faço a contagem, ver se ele tem, se era o produto que eu fiz realmente a adição, certo? Esse teste está com cheiro de irrelevância. Lembra aquela discussão toda em torno de método set e get? Se eu deveria ou não fazer testes unitários para eles? Aqui está parecendo a mesma coisa, porque esse método ele apenas faz um append, né, desse novo produto na minha tabela. Esse meu método ele só apenas faz o append do produto na minha lista.
E aí é que eu estou, no final das contas, testando o comando append do ABAP. E isso para mim não parece ser muito relevante, porque eu estou testando uma funcionalidade não do meu programa, mas sim uma funcionalidade do ABAP, e isso não faz sentido para mim. No entanto, o método addItem não é apenas só um append. Lembra que ele tem a validação se o produto é menor ou igual a 0. Isso daí é uma nova funcionalidade. Então a gente está ok. Eu preciso efetivamente testar, porque aí eu escrevo um teste que eu coloco um produto verdadeiro e um produto que é valor zerado ou valor negativo. E aí eu vejo se ele adiciona ou não. Se nesse caso aqui eu vi que ele adicionou, quer dizer que a minha validação passou. Então eu não estou testando apenas o append, estou testando efetivamente uma funcionalidade do meu programa. Então esse teste aqui, legal, eu acho que ele deve existir. Então vamos dar uma olhadinha aqui que o meu código precisa de um ajuste, eu preciso adicionar o try-catch. Por quê? Agora essa validação tá legal, esse teste unitário tá interessante. Olha lá, no create object eu faço um try e se ele der um catch, quer dizer que o preço é menor ou igual a 0, eu lanço uma exception. Legal? Então olha lá naquele catch eu apenas forço a exception. Porque se ele caiu ali, quer dizer que está errado. Outro caso interessante são os casos dos métodos privados. Há toda uma discussão em torno de se testa ou não métodos privados. Na minha opinião, não se deve testar métodos privados. Então, nesse caso aí, são métodos indiretos mesmo. Então, deixa eu te mostrar aqui um exemplo onde um método privado tem que ser testado de maneira indireta. Aí, velho, tu é vacilão mesmo, hein? Tá sabendo aí que tem uns mano aí que sabe acessar os métodos privados de umas maneiras muqueadas aí, mano? Tá sabendo não? Pera aí que eu já vou te mostrar isso. É muito vacilão, velho. Tá doido? Eu sei que tem uma gambiarra que você consegue acessar um método privado de maneira, vamos dizer assim, por baixo dos panos. Mas não é isso que eu tô querendo fazer aqui. Eu ainda prefiro testar de maneira indireta. Vamos lá, vamos ao meu exemplo. Então, esse código que vocês estão vendo aqui na tela é a minha solução para o desafio do dia 4 do Advent of Code desse ano. Vocês conferem também o link aí na postagem do post que eu fiz sobre essa série de desafios aí. Então, resolvendo o dia 4 com a ABAP, ele tinha que fazer o seguinte, ele precisava verificar se um anagrama de uma palavra estava contido numa lista de palavras. Para fazer isso, qual foi minha lógica? Eu atribuí um número primo a cada uma das letras do alfabeto. Então, o que ficava fácil? Eu só precisava, dada uma palavra, calcular qual era o produto desses números primos referentes às letras, e aí não importa qual é a ordem das letras da palavra, o produto vai ser sempre o mesmo. Então, eu fazia a conversão para todas as palavras e comparava os produtos. Se algum produto fosse igual, quer dizer que aquela palavra em que eu estava procurando, o anagrama dela estava contido em alguma das palavras da minha lista que eu queria verificar. Então, por exemplo, se você fosse verificar A, B, C, D, E, se ele é anagrama de A, B, C, E, D, então você tinha que fazer o produto. Então, por exemplo, o produto é 4.290. Então, eu faço 2 vezes 3 vezes 5 vezes 11 vezes 13. Em qualquer ordem desse produto, o que aconteceria? O produto vai ser o mesmo, aí eu verifico qual é a ordem da expressão, e aí não importa qual é o produto sempre vai ser o mesmo, não importa qual é a ordem das minhas palavras. Olhando aqui no código, o que eu fiz? Eu tinha um método, eu tenho um teste para fazer, para efetivamente testar se uma palavra é anagrama de uma outra ou não. Eu não preciso fazer o teste do getProduct. Eu apenas testo se uma palavra, por exemplo, é anagrama de outra. Se eu sei que essa palavra é anagrama e ele me retornar que não é, opa, tem alguma coisa lá dentro do meu método está errado, inclusive o meu método privado. Se der tudo certo, eu posso assumir de maneira indireta que o meu método privado está correto. Eu gosto dessa técnica de fazer testes indiretos para métodos privados. Mas aí você pode falar, mas você não está testando a lógica do seu método privado. Se o seu método privado é tão complicado que ele requer um teste só para ele, talvez o método em que ele está sendo chamado
tá ficando muito complicado, está fazendo muita coisa do que deveria. Isso pode ser bem legal, porque pode ser uma complexidade escondida aí no seu método privado. O TDD, mais uma vez, ele não fala como resolver isso, mas ele mostra, ele aponta para você esse problema. E aí você tem a chance de resolver. Então, mais uma vez, né, ponto para o TDD. Eu não quis aqui esgotar toda a discussão sobre testes diretos e indiretos. O que eu quis mostrar aqui mesmo para vocês é buscar sempre fazer testes diretos e que testes indiretos são aceitáveis em algumas situações, como por exemplo os métodos privados. Aqui vale aquela máxima que diz que o que importa é a experiência do programador. Não importa a receita de bolo, não importa o meu conselho. A sua experiência como programador conta muito mais do que qualquer outro tipo de ferramenta, outro tipo de metodologia. Então era isso que eu tinha que falar para vocês. Um abraço e até o meu próximo vídeo.